Fofinhos e fofinhas, voltamos com tudo para mais um episódio do assunto a formação dos estados modernos. E nesse episódio a gente vai trabalhar o fato de que teve muita gente estudada, teve muito estudioso da área da política que viu como positivo e necessário, tá? Viu como necessário o processo de fortalecimento dos reis. Esses estudiosos viram como positivo e necessário o processo de unificação política e territorial nas mãos do rei, para que a sociedade em que esses caras viviam pudesse viver em ordem e em paz. Então, gente, é importante nós pontuarmos que esses caras, que esses estudiosos construíram as ideias necessárias. Esses estudiosos construíram os argumentos necessários para legitimar o poder dos reis, ou seja, legitimar o poder dos protais, como eu estou aqui representando. Agora vê, para a gente iniciar, eu quero que tu pare e analise a imagem que está abrindo a nossa thumb. Vê só, analisa aí bem direitinho. Vai. Eu quero que tu olhe com atenção a roupa que esse personagem está vestindo. Vê que roupa mais estranha esse cara está usando, né não? Agora vê que interessante. Essa imagem ilustrava a folha de rosto do livro. O que é uma folha de rosto? É aquela primeira página depois da capa de um livro, tá? Essa imagem ilustrava a folha de rosto do livro escrito por um desses estudiosos que a gente vai citar nesse episódio. O estudioso era um inglês chamado Thomas Hobbes, como você está vendo. O nome do livro era Leviatã. E o livro, esse livro, o Leviatã, foi publicado no ano de 1651. E foi publicado quando a Inglaterra estava passando, gente, por uma guerra interna, uma guerra dentro da própria Inglaterra, que deixou a Inglaterra numa situação bem caótica. Mas eu não vou falar dessa guerra nesse episódio, não, tá? Vamos deixar para outra oportunidade. Mas vê, vamos ampliar essa imagem e vamos ver com mais detalhes esse personagem que está sendo representado. E aí me diz uma coisa, vai, me diz uma coisa. Quem esse homem está representando? Vai, me diz aí. Quem tu acha que esse homem está representando? Vai, rapaz, fala aí. Quem? Ah, isso aí. Os reis, os protas. Agora, me diz outra coisa. Esse personagem está representando os reis com muita ou com pouca moral? Vai. Esse personagem está representando os reis com muita ou com pouca moral? É muita, né? E muita. Vê, em uma mão ele está segurando uma espada. E a espada aqui é para representar o poder militar do rei. Ou seja, a ideia é mostrar que com essa espada na mão, apenas o rei tem o poder de garantir a paz. Apenas o rei é o único capaz de defender a nação contra os inimigos. A ideia da espada está aí. Na outra mão, a gente tem o bordão. E o bordão aqui indica o poder religioso nas mãos do rei. Já na cabeça do rei está o quê? Está o quê? A coroa. E a coroa, é óbvio, né? É óbvio. A coroa representa a ideia de soberania do rei. A ideia de que nada, a não ser Deus, está acima do rei. Agora, na moral, o mais estranho, que eu acho que se você olhar direitinho, você vai ver que o mais estranho é a roupa que esse bicho tá usando, né não? Se tu olhar direitinho, a roupa que esse bicho tá usando é composta por pessoas, vê? A roupa é composta por pessoas. E, gente, aqui a ideia é mostrar que existiria uma espécie de acordo. Grave esse conceito. A ideia representada pela roupa é que existiria uma espécie de acordo
acordo, uma espécie de contrato entre a sociedade e o rei. E de que maneira esse contrato funcionaria, titio? Eu vou te explicar e ver só que bizarro, bicho. As pessoas, nesse contrato, as pessoas teriam que abrir mão de sua liberdade. Elas deixariam sua liberdade de lado e passariam a confiar suas vidas totalmente nas mãos do rei. O rei que seria o único capaz de garantir a ordem social, a ordem política tão necessária para se viver em sociedade. A espécie estabeleceu um acordo entre a sociedade e o rei, em que as pessoas teriam que deixar de lado sua liberdade para poder confiar plenamente a sua vida ao rei. Não é estranho? Vê que isso não é estranho. Só que é estranho para os nossos dias. Mas para aquela época, essa ideia de contrato fazia todo o sentido. E tu quer saber por quê? Aguarda aí que eu te explico depois da nossa vinheta. Vamos nessa? Serão sobre esses 4 carinhas que nós vamos trabalhar nesse episódio, tranquilo? Na verdade, nós vamos apenas pincelar as principais ideias desses caras, porque o espaço que a gente tem aqui é muito pequeno e não dá para nós nos aprofundarmos nas ideias desses estudiosos. Ah, e outra coisa, é importante a gente lembrar que por defenderem o fortalecimento dos reis, esses estudiosos ficaram conhecidos como os teóricos do absolutismo. E porque também eles construíram as ideias que fundamentavam a necessidade de um poder centralizado nas mãos de um governante. Esses estudiosos ficaram conhecidos como teóricos do absolutismo. Lembrando também que absolutismo, anota aí, tá? Lembrando que absolutismo é o sistema político em que os reis, os protas, centralizavam o poder sobre si. Beleza? Anota isso, vai, anota isso. A gente vai falar das ideias do inglês Thomas Hobbes, a gente vai falar das ideias do italiano Nicolau Maquiavel e também das ideias dos franceses Jean Baudin e do francês Jacques Bossuet. Agora sim, é importante também a gente pontuar que cada um desses caras desenvolveu seu próprio pensamento. Cada um desses caras desenvolveu seu próprio argumento para legitimar intelectualmente o processo de fortalecimento dos reis, beleza? Vamos começar falando de Thomas Hobbes. Vamos começar falando do inglês Thomas Hobbes. Para a gente compreender a razão de Thomas Hobbes defender um governo forte, é preciso que a gente tenha a noção de que a visão de Thomas Hobbes sobre o ser humano era a pior possível. Isso aqui é muito importante. A visão que Thomas Hobbes tinha sobre o ser humano em geral era a pior possível. Ou seja, Thomas Hobbes tinha uma visão bastante pessimista sobre o ser humano em geral. Isso é muito importante. Para Thomas Hobbes, vê só, para Thomas Hobbes, os seres humanos eram seres violentos, eram seres
seres competitivos, eram seres egoístas e que se não tivesse alguém para regular, controlar esses homens e mulheres, a sociedade iria viver num constante caos, ia viver numa constante bagunça. E agora eu quero que tu pense comigo uma coisa. Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar uma situação, vê? Imagina uma sala de aula. Imagina a tua sala de aula. Tua sala de aula, não sei se é calma ou agitada, mas vamos pensar que a sala de aula é bem agitada. Agora, imagina essa sala de aula agitadíssima, sem a presença de um professor. Imagina, imagina os problemas que iriam surgir. Vê se não ia. É tanto que, geralmente, na ausência de um professor, a sala de aula fica um caos, principalmente aquela sala de aula bem agitada. E vê se não é isso. Vai ser aluno brigando com outro aluno, aluno roubando material de outro aluno. E eu não vou parar por aqui, porque se a gente começar a citar situações, a gente vai entrar em assuntos polêmicos. Aí eu não quero entrar em assuntos polêmicos, não. Mas veja, a ideia que Thomas Hobbes está propondo não é tão sem sentido, não. Para ele, para Thomas Hobbes, o ser humano é como se fosse um lobo, um ser que ataca o próprio ser humano. E aí, gente, por isso que Thomas Hobbes defende a necessidade de um governo, a necessidade de um governo forte que pudesse botar moral em todo mundo. Por isso que ele diz que o rei era uma espécie de monstro, uma espécie de Leviatã. Leviatã era um monstro presente na Bíblia, mas era um monstro necessário para a sociedade, pois só com a existência desse rei temível, os homens e as mulheres poderiam viver numa completa ordem e paz. Era necessário ter um grande temível rei para botar moral em todo mundo. E ver o que Thomas Hobbes escreveu no seu livro Leviatã, que tinha o título Leviatã, e que eu fiz questão de destacar aqui para vocês com marca-texto, tá? A gente vai ler só essa partezinha que está grifado com marca-texto. Vê o que Thomas Hobbes escreveu sobre o ser humano. Vê só, Thomas Hobbes falava assim: com isto se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a que se chama guerra. Ou seja, se não houver a existência do rei temível, os seres humanos vão viver numa constante guerra. Por isso, para evitar esse estado de guerra, Thomas Hobbes propõe a ideia da necessidade de um contrato social. Novamente, para evitar esse constante ambiente de guerra, Thomas Hobbes propõe a ideia de um contrato social, uma espécie de acordo entre os seres humanos e o rei. A ideia desse acordo é que, para a sociedade viver em ordem, para que a sociedade pudesse viver em tranquilidade, para que a sociedade pudesse viver em paz, os homens deveriam ceder o seu direito de ter liberdade. Ou seja, os homens teriam que abrir mão, deixar de lado o seu direito de ter liberdade e teriam que se submeter totalmente ao poder dos reis. Ou seja, se submeter ao poder do monarca, do rei absolutista, já que o rei seria o único que teria o poder e o controle total para garantir a tão necessária ordem social. Isso é muito importante. Deu para entender a ideia de contrato social? A ideia é: os homens deveriam deixar de lado o seu direito de ter liberdade para se submeter totalmente ao rei. E o rei seria o único responsável para controlar a sociedade que, se não tiver um rei, vai viver num constante clima de guerra. Vê só.
Agora, sabe quem tinha uma ideia muito parecida com a de Thomas Hobbes? É esse cara aí que você está vendo. O nome desse cara, desse estudioso, era Nicolau Maquiavel, natural de uma cidade italiana chamada Florença. Se bem que é importante nós lembrarmos que Nicolau Maquiavel existiu antes de Thomas Hobbes, tá? Ele viveu antes de Thomas Hobbes. Agora, por que eles tinham ideias parecidas, titio? Eu te explico. Porque Maquiavel tinha a mesma percepção pessimista, tinha a mesma percepção negativa sobre o ser humano. Vê só, segundo Maquiavel, os seres humanos em geral, vê só, para ele, os seres humanos em geral são ingratos, são volúveis. O que é ser volúvel? Aquele que muda sempre de opinião, não tem uma opinião fixa, princípios. Terceiro, os seres humanos são simuladores. O que é ser simulador, titio? Falso. Para ele, os seres humanos eram falsos. E outra, tá? Os seres humanos eram loucos, loucos por lucro, por dinheiro. E aí, meus amigos, se não houver ninguém forte o suficiente como o rei para regular essas pessoas falsas, ingratas e egoístas, a sociedade será sempre marcada pela desordem e pelo conflito constante. Vê só. Por isso que Maquiavel escreveu seu livro, que tinha como o título O Príncipe. E a ideia desse livro era orientar os governantes sobre a melhor maneira de estabelecer a ordem na sociedade. E assim, tá? Para estabelecer a ordem, segundo Maquiavel, para estabelecer a ordem, valia tudo para os reis. Valia tudo. Ou seja, o governante não tinha que ser bonzinho. E, você pode fazer isso? Não, por favor, faz isso. Não, o rei não tinha que ser um cara bonzinho para agradar as pessoas. Para Maquiavel, o governante tem que ser aquele cara rochedo, velho. Tem que ser aquele cara rochedo, temido por todas as pessoas e que, se preciso, poderia usar até da violência, até da crueldade, até da mentira para manter a ordem social. Para Maquiavel, vale tudo para o rei garantir a ordem. Vê só, rapaz, o bicho foi afoito, hein? Foi afoito. E aí, vê, se essa ideia de Maquiavel fosse aplicada em uma escola, vê, a gente não teria professores fofinhos que nem eu, não, tá? Teria não. Nós teríamos professores altamente temidos pelos alunos. Teríamos alunos com medo de serem severamente punidos. Segundo Maquiavel, se as ideias de Maquiavel fossem aplicadas na escola, os professores não deveriam confiar nos alunos, pô. Segundo Maquiavel, se as ideias de Maquiavel fossem aplicadas na escola, os professores não deveriam confiar nos alunos, não. E sabe por quê? Porque, segundo ele, de acordo com a perspectiva dele, os alunos são sempre falsos, ingratos. Vê só. Ei, olha só. É claro que eu não penso isso dos meus fofinhos e das minhas fofinhas. Vocês são fofinhos e fofinhas eternamente. Dito isso, vale a pena a gente ler o que o próprio Maquiavel escreveu. Vê o que Maquiavel escreveu sobre o ser humano. Vê o que ele escreve. Os homens, em geral, são ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores. Eles furtam-se aos perigos e são ávidos de lucrar. Enquanto você fizer o bem para eles, são todos seus. Oferecem o próprio sangue, as posses, as vidas, os filhos. Isso tudo até o momento em que você não tem necessidade. Mas quando você precisar, eles viram as costas. Sim, notaram a percepção negativa do ser humano que Maquiavel tinha? Tu percebesse? Mas e aí? Tu
concorda com essa ideia? Eu quero saber o que é que tu acha. Faz essa reflexão e deixa alguma coisa escrita aqui nos comentários. Poxa, eu tenho que ficar mendigando, é? Eu tenho que ficar mendigando aqui para tu registrar um pouquinho a tua presença aqui no canal, é? Vai! Agora não só comenta qualquer coisa, não. Eu quero que tu faça uma reflexão de forma rápida e me diz se tu concorda ou discorda da opinião de Thomas Hobbes e Maquiavel. Vai! Tô curioso para saber tua opinião, pô! Faz uma pausa aqui no vídeo e escreve tua opinião. E já aproveita também nessa pausa para se inscrever. Eu nunca pedi isso ou pedi? Eu não me lembro. Faz essa pausa e aproveita para se inscrever aqui no canal e dá aquele joinha, pô. Dá aquela moralzinha, vai, dá a tua opinião e se inscreve e curte esse vídeo, tá bom? Ei, para aí um pouquinho, vamos embora? Agora não é para acabar não, tá? Não é para acabar não. Só pausa, escreve e vamos continuar. Quem fez um alerta importante foi o francês Jean Bodin. E que alerta é esse, titio? Vou te explicar agora. Jean Bodin, esse cara que você está vendo aí na tela, disse que, apesar de toda a soberania que o rei possuía, esse mesmo rei não poderia fazer o que bem entendesse. O rei não poderia fazer o que quisesse, não. E sabe por quê? Porque, segundo Jean Bodin, os reis sempre deveriam respeitar as leis divinas. Os reis deveriam sempre respeitar as leis instituídas por Deus. E aqui é muito importante você perceber que Jean Bodin está discordando de Maquiavel. Porque tu se lembra que eu falei que Maquiavel dizia o seguinte, que nada, rapaz, para impor a ordem, vale tudo para o rei. Se for necessário mentir, que minta. Se for necessário usar violência, que use. Mas Jean Bodin dizia o seguinte, ei, existe limite, tá? Existe limite aos poderes do rei. O rei não pode fazer o que bem entender, não. Se isso for de encontro às leis divinas, o rei não pode desobedecer, apesar de toda a sua soberania. Por isso que ele discorda de Maquiavel. Beleza, isso é muito importante. Agora, de toda forma, é importante a gente destacar que Jean Bodin afirmou que os poderes que o rei possuía deveria ser para sempre, pô. Os poderes que o rei possuía deveriam ser para sempre e não poderia ser compartilhado com mais ninguém. O poder do rei é do rei. Foi Deus que escolheu o rei. E esse poder não poderia ser compartilhado, dividido com mais ninguém. E outra, todos deveriam se submeter ao rei. E ninguém poderia desobedecer às ordens do rei. Apesar de ter limites ao poder do rei, ninguém poderia realmente ficar questionando ou querer tomar o poder do rei. Até porque o poder do rei vinha do próprio Deus. E sobre essa ideia, que ideia? Sobre a ideia de que o poder dos reis vinha do próprio Deus, vê o que o próprio Jean Bodin escreveu. Vê o que ele escreveu. Olha o que ele escreveu. Nada havendo de maior poder sobre a terra depois de Deus, olha só, nada havendo de maior poder sobre a terra depois de Deus, que os príncipes soberanos, ou seja, Deus está aqui e os príncipes soberanos estão aqui e acabou-se. E outra, e sendo por eles, sendo por Deus estabelecidos como seus representantes para governarem os outros homens, é necessário lembrar-se de sua qualidade, a fim de respeitá-los. Respeitar quem? Respeitar os reis e reverenciar-lhes. Reverenciar quem? Os reis. Reverenciar-lhes toda a majestade, com toda a obediência, a fim de sentir e falar deles com toda a honra. Agora vê o que ele escreve no final.
Pois quem despreza seu príncipe soberano, despreza a Deus. Deus. Olha só o que Jean Baudin falou. Pois quem despreza seu príncipe soberano, despreza quem? A Deus, de quem ele é a imagem na terra. Viu o que ele falou? Ninguém pode desobedecer aos reis, porque os reis são representantes de Deus na terra. Então, você não pode ir contra aquele que foi escolhido como a imagem e semelhança de Deus. Deus. Agora, quem foi longe nessa ideia foi o outro francês, o religioso Jacques Bossuet. Esse bicho aí que você está vendo, Jacques Bossuet, tinha uma influência enorme na corte francesa, sendo um bispo tão reconhecido na época dele, que ele foi escolhido para ser o professor do filho do grande rei Luís XIV. Não esse aqui é mais legal. Esse Luís XIV é sem noção. Vê que Jacques Bossuet tinha uma influência tão grande que ele foi escolhido para ser professor, o tutor do futuro rei da França. Moral, né não? E as ideias de Bossuet podem ser resumidas na chamada, grave isso, tá? As ideias de Jacques Bossuet podem ser resumidas no seguinte lema: teoria do direito divino dos reis. Vou repetir: teoria do direito divino dos reis. Pela terceira vez, teoria do direito divino dos reis. Ou seja, para Jacques Bossuet, o poder dos reis vinha do próprio Deus, e quem desobedecesse ao rei desobedeceria assim ao próprio Criador. Novamente, para Bossuet, o poder dos reis vinha do próprio Deus, e quem desobedecesse ao rei estaria desobedecendo ao próprio Deus. E por conta disso, meus amigos, os reis deveriam ser inquestionáveis. Ninguém poderia ficar criticando ou reivindicando ou lutando contra o rei. E vê, mesmo se o rei fosse cruel para Bossuet, mesmo se o rei fosse cruel, essa crueldade era vista como aplicação da justiça de Deus sobre o povo. Portanto, ninguém deveria ficar julgando as ações, as decisões do rei. Beleza? Ninguém deveria ficar questionando as ações e decisões do rei, mesmo as mais cruéis, pois todas as ações, todas as decisões do rei estavam de acordo, estavam alinhadas com Deus. Mesmo se o rei fosse severo, é porque Deus queria que o povo fosse castigado. Deu para entender? Então, todas as ações do rei estavam sendo justificadas. Pois é. E aí, o que é que tu acha disso, hein? O que é que tu achou disso? Tu acha que Bossuet foi correto em defender a autoridade do rei dessa maneira? Ou será que ele foi longe demais? Vai, rapaz. Se tu não escrevesse ali agora, agora há pouco, escreve outra coisa. Escreve agora, vai, nessa oportunidade. Me diz aí se tu concorda com Jacques Bossuet ou não. Se tu vê os governantes como representantes de Deus. Vai, fala aí. O que é que tu acha? Ou tu acha polêmico? Eu não sei. Fala aí, pô. Vamos embora. Tô curioso para ouvir. Ouvir, ó. Tô curioso para ler tua opinião. Vai, escreve aí, escreve aí, escreve aí. Vai, vai. Já está finalizando esse episódio e de maneira rápida, será que a gente pode lembrar algumas ideias desses caras? Vamos lá? Vamos lá. Hobbes e Maquiavel possuíam uma visão positiva ou uma visão negativa sobre o ser humano? Vai, me diz aí.
Bora, rapaz, fala aí logo, fica calado, vai ficar calado, é? Bora, vai. Hobbes e Maquiavel possuem uma visão positiva ou negativa sobre o ser humano? Isso, negativa. Por isso que os dois viam a necessidade de um governante rochedo, que pudesse colocar moral na sociedade e assim garantir a ordem e a paz na sociedade. Já Jean Baudin, apesar de defender a durabilidade da soberania do governante, ele fazia questão de alertar que os governantes deveriam respeitar as leis de Deus, não poderiam fazer qualquer coisa como Maquiavel estava falando, não. E Jacques Bossuet foi aquele cara que defendeu a teoria do direito divino dos reis. E quem desobedecesse ao rei estaria desobedecendo ao próprio Deus. E aí? Gostou? Foi esclarecedor? Se tiver alguma dúvida, volta ao vídeo, vê novamente uma, duas, três, repete quantas vezes foram necessárias. Anota aí tua dúvida e traz lá na sala de aula, se tu fores meu aluno, beleza? Se não, deixa alguma coisa aqui escrita, tá bom? No próximo episódio, nós falaremos de outro tópico da formação dos estados modernos, beleza? A gente vai falar da política econômica adotada pelos reis. Qual foi a política econômica adotada pelos reis? Rei, a gente vai estar falando de muita aura. Ai, professor, você está falando também isso é aura? Tô. Qual é o problema? Qual é o problema? A gente vai ver que os reis vão estar farmando muita aura. Agora, dá aquela pausa, bebe aquela aguinha, come um lanchinho revigorante e volta com tudo para o próximo episódio. Vai clicar aqui em cima, aqui embaixo, aqui do lado. Eu não sei não. Clica aí que vai aparecer para tu pular para o próximo episódio. Ei, beijo de até mais e até a próxima. Vamos embora com tudo!